o programa Bíblia no meu dia a dia e que alegria ter você, ter a sua companhia. Que bom fazermos juntos o estudo bíblico. Ter a sua companhia é bom demais. É bom saber que existem numerosas pessoas, jovens, adolescentes, até mesmo crianças, adultos, anciãos. Onde eu vou, eu encontro alguém que testemunha para mim que está fazendo o estudo bíblico, junto comigo no programa Bíblia no meu dia a dia. E é uma alegria a Canção Nova poder oferecer essa oportunidade para cada um de nós de mergulhar profundamente no mistério da Sagrada Escritura, naquilo que Deus quer falar comigo hoje. Porque quando eu leio a Escritura Sagrada, Deus fala comigo, Deus fala com você. Vamos pedir o Espírito Santo que nesse dia ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, anota o texto que nós iremos meditar hoje. É o livro dos Números, nós já estamos aí quase terminando o livro dos Números. Números, capítulo 35, versículos de 9 a 29. Números, capítulo 35, versículos de 9 a 29. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas e diz-lhes: quando atravessardes o Jordão, rumo à terra de Canaã, escolhereis cidades para servirem de refúgio. Ali poderá refugiar-se o assassino que tiver cometido um homicídio involuntário. Essas cidades servirão de asilo contra o vingador do sangue, para que o homicida não seja morto antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. Serão 6 as cidades que destinareis para refúgio. Haverá 3 cidades de refúgio do outro lado do Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades servirão de asilo para os israelitas, para o estrangeiro e para aquele que vive no meio de vós. Ali poderá refugiar-se quem tiver cometido um assassinato involuntário. Caso alguém tenha ferido mortalmente a vítima com um instrumento de ferro, é um assassino e, como tal, é réu de morte. Se feriu com uma pedrada capaz de causar a morte e assim matou a vítima, é um assassino e, como tal, é réu de morte. Se feriu manejando um instrumento de madeira capaz de causar morte e assim matou a vítima, é um assassino e, como tal, é réu de morte. O próprio vingador do sangue poderá matar o assassino, encontrando-o, poderá matá-lo. Se alguém derrubar a vítima por ódio ou propositadamente lhe atirar em cima alguma coisa e causar a morte, ou se por hostilidade lhe der um golpe com as mãos e causar a morte, o agressor é réu de morte, pois é um assassino. O vingador do sangue poderá matá-lo quando o encontrar. Se, porém, o derrubar acidentalmente, sem hostilidade, ou atirar nele alguma coisa sem querer, ou se atirar nele sem vê-lo, uma pedra capaz de matar, e a morte de fato ocorrer, sem que ele o tenha hostilizado ou insidiado, então a comunidade julgará entre o agressor e o vingador do sangue, conforme estas leis. Assim, a comunidade salvará o homicídio involuntário do vingador do sangue e o reconduzirá à cidade de asilo em que se refugiou. Nela poderá morar até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se o homicida sair do território da cidade em que se refugiou, o vingador do sangue que o encontrar fora do território de sua cidade de refúgio não será culpado de crime se o matar, pois o homicida deve permanecer na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Após a morte deste, o homicida poderá retornar à terra onde está sua propriedade. Essas disposições serão para vós normas de direito por todas as gerações, onde quer que estiverdes morando. Sempre é bom nós lembrarmos da questão do caminho moral que Deus está fazendo com esse povo. Deus está trazendo uma identidade para esse povo. E aí é bonito perceber que Deus, ele respeita os tempos.
E ele vai estabelecendo ali normas que eles são capazes de viver naquele momento, não é? Até que se chegue à plenitude dos tempos. Eu já expliquei isso aqui, não é? Não é demais explicar de novo, porque às vezes a gente fala, nossa, Deus não permite matar e tal. Vamos entender que esse povo era um povo pagão, que não tinha lei, que não tinha uma moralidade estabelecida e que pouco a pouco, desde o caminho lá que eles começam a fazer, né, até chegar no Sinai, onde Deus está dando a eles as leis, Deus está ali estabelecendo as normas, os mandamentos, e pouco a pouco isso vai ser estabelecido de forma plena. A lei, virão os profetas, e depois nós vamos chegar na plenitude dos tempos, onde Jesus vai dizer, o mandamento diz, não matarás, mas aquele que chamar o seu irmão de patife, né, esse vai para o inferno. Então, Jesus vai mostrar exatamente o que é a moralidade plena, a ética cristã, aquilo que nós devemos seguir. Então, é um tempo, e se você hoje for olhar lá para o Israel de Deus, né, lá para a Terra Santa, existem ali as guerras, mas não existe ali uma permissão que um mate o outro, que o outro que matou, a pena de morte ela é executada. É para que a gente entenda que houve um caminho de Deus com esse povo. E aqui a gente vai colher duas coisas importantes. Deus é justo e Deus é misericordioso. Veja só, a justiça para aquele que cometeu uma injustiça e executou um crime. Ele deve ser punido. Ali está a presença da visão da justiça. Ele deve ser punido, não é? E a punição vai ser com que aquele que é o vingador da morte execute aquela pessoa que cometeu aquele crime, aquela atrocidade, aquela realidade de assassinato. Então, vamos nos lembrar que não existia naquele tempo realidades de possibilidade, conhecimento humano, de conhecimento psicológico, emocional, ou até mesmo de estrutura para que houvesse uma prisão, para que essa pessoa lá ficasse, que cometeu esse crime. Então, era executada pelo vingador. Ali era um ato de justiça. Ao mesmo tempo, a cidade de refúgio, ela demonstra a dimensão da misericórdia. A cidade de refúgio é o lugar da misericórdia, aonde aquele que acidentalmente, que não tinha a intenção de matar uma pessoa e acabou por uma circunstância matando uma pessoa, ela poderia ir para essa cidade de refúgio, né, que aqui são 8 cidades. Nós vemos ali o lugar da misericórdia, o lugar da purificação, o lugar aonde aquela pessoa vai rever a sua vida, pedir perdão a Deus, passar por aquele processo de purificação para depois retornar quando o sacerdote morresse, né? O sacerdote daquela cidade de refúgio morresse, ele poderia voltar para o território de propriedade que ele possuísse. Então a gente vê justiça, a gente vê misericórdia. Deus é justo e Deus é misericordioso. O Papa Bento XVI, o Papa Francisco também falou isso algumas vezes. O Papa Bento XVI uma vez disse, a justiça de Deus no tempo em que nós vivemos é a sua misericórdia, porque nós estamos no tempo da misericórdia. E aí nós percebemos algo importante. No dia do julgamento, nós seremos julgados com justiça. A justiça vai ser estabelecida. Então, todo mundo, né, que viveu, olha lá, um grupo que foi fiel à igreja, aos mandamentos, ao Senhor Jesus, e aquelas pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, foram infiéis, continuaram no pecado, você acha que Deus vai tratar todo mundo do mesmo jeito? Não, ali vai ser aplicada a justiça. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você e para mim. A nossa cidade de refúgio é o coração misericordioso de Jesus, onde nós podemos nos refugiar, fornalha ardente de amor, onde nós podemos nos purificar, onde nós podemos nos libertar dos pecados mortais que causaram a morte espiritual da nossa alma. O coração misericordioso de Jesus, o sacramento da confissão, é a nossa cidade de refúgio, é o nosso lugar de purificação. Então aproveita, se você está num estado de pecado mortal, vá até essa cidade de refúgio, até o confessionário. Entre no coração de Jesus, que é cidade de refúgio, lugar de purificação,
receba o perdão. Mas também a gente que está lutando contra o pecado venial, as nossas imperfeições, nós temos uma cidade de refúgio, que é o coração misericordioso de Jesus, que é o sacramento da penitência. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor, nosso Deus, é justo e misericordioso e deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. No tempo da nossa luta espiritual, onde o mundo, o diabo e as paixões da carne tentam nos derrotar, escravizando-nos no pecado, temos um lugar de refúgio. Coração misericordioso de Jesus. Concretamente, experimentamos a sua infinita misericórdia pelo arrependimento dos nossos pecados e da confissão sacramental. O coração de Jesus é fornalha ardente de amor e de misericórdia. Olha como nós podemos colher algo tão precioso de um texto que está falando de uma realidade cultural, de um tempo específico da história, do trabalho e do tratamento de Deus com esse povo que está assumindo a sua identidade como povo de Deus. Nós podemos entender isso. O nosso Deus é justo e Ele é misericordioso. E a nossa cidade de refúgio é o coração misericordioso do Senhor. E de uma maneira muito específica, é o sacramento da confissão. Não deixe passar a graça. Se refugie no coração de Jesus, busque o sacramento da confissão. Vamos pedir a Deus, nesse momento, a graça de nos dar um coração arrependido e que Ele também nos dê coragem de buscar, quando necessário, o sacramento da confissão. Senhor, obrigado, porque hoje eu descubro, diante da palavra, que a cidade de refúgio, onde eu posso me refugiar diante dos meus pecados, diante das minhas misérias, das minhas quedas. Quando, Senhor Deus, eu cometer até mesmo um pecado mortal, que me coloca num estado de morte espiritual da minha alma, eu posso me refugiar na cidade de refúgio, que é o seu coração, fornalha ardente de amor e de misericórdia. Eu posso me confessar no sacramento da confissão, num confessionário, diante de um sacerdote. Eu te agradeço, Senhor, por tamanho amor que o Senhor tem por mim, que o Senhor tem por cada um desses meus irmãos. O Senhor não quer que nós nos condenemos, que nós percamos a salvação. O Senhor quer nos salvar e quer nos levar a essa experiência profunda do amor, da misericórdia e da salvação. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, não perca tempo, se refugie no coração misericordioso de Jesus, nessa fornalha ardente de amor, e busque frequentemente o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.